Então hoje a gente vai ler Mateus, capítulo 21, continuar aqui a nossa leitura. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Vão à aldeia que está diante de vocês e logo encontrarão uma jumenta amarrada e um jumentinho com ela. Desamarrem e os tragam para mim. Se alguém disser alguma coisa, respondam: O Senhor precisa deles, e imediatamente os enviou. Isso aconteceu para se cumprir o que o profeta tinha anunciado. Digam à filha de Sião: Eis que o seu rei vem ao encontro de você, humilde e montado numa jumenta, num jumentinho, filho de um animal de carga. Os discípulos foram e fizeram como Jesus lhes tinha ordenado, levaram a jumenta e o jumentinho. Puseram seus mantos sobre eles e Jesus sentou-se sobre os mantos. A numerosa multidão estendeu seus mantos pelo caminho. Outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. As multidões que iam à frente de Jesus e as que vinham atrás dele gritavam: Hosana ao filho de Davi. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Quando ele entrou em Jerusalém, a cidade inteira se agitou e dizia: Quem é este? E as multidões respondiam: Este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que aí vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos que trocavam moedas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E lhes disse: Está escrito, minha casa será chamada casa de oração. Mas vocês a transformaram em abrigo de ladrões. E foram a ele no templo, cegos e coxos, e ele os curou. Ao ver os milagres que Jesus fazia e as crianças gritando no templo, Hosana ao filho de Davi, os chefes dos sacerdotes e doutores da lei ficaram indignados e disseram a Jesus: Estás ouvindo o que eles dizem? Jesus lhes respondeu: Sim. Vocês nunca leram: Da boca de bebês e de criancinhas de peito tiraste um louvor? E deixando-os, saiu da cidade e foi a Betânia, onde passou a noite. De manhã, voltando à cidade, Jesus teve fome. Viu uma figueira à beira do caminho e foi até ela, mas não encontrou nada além de folhas. Disse então à figueira: Nunca mais produza fruto. E no mesmo instante a figueira ficou seca. Vendo isso, os discípulos diziam espantados: Como é que a figueira ficou seca tão de repente? Jesus lhes respondeu: Eu lhes garanto, se vocês tiverem fé e não duvidarem, não farão apenas o que eu fiz à figueira, mas se disserem até mesmo a esta montanha: levanta-se e atire-se ao mar, assim acontecerá. E tudo quanto vocês na oração pedirem com fé, o receberão. Jesus foi ao templo e estava ensinando quando os chefes dos sacerdotes e anciãos do povo se aproximaram dele e perguntaram: Com que autoridade fazes essas coisas? E quem te deu essa autoridade? Jesus lhes respondeu: Eu também vou lhes perguntar uma coisa. Se vocês me responderem, eu lhes direi com que autoridade faço essas coisas. De onde vinha o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles discutiam entre si, dizendo: Se respondermos do céu, ele nos dirá: Então, por que vocês não acreditam em João? Se respondermos dos homens, temos medo da multidão, pois todos consideram João um profeta. Então, respondendo a Jesus, disseram: Não sabemos. Então Jesus também lhes disse: Nem eu lhes digo com que autoridade faço essas coisas. O que acham disto? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vá trabalhar hoje na vinha. Ele respondeu: Não quero. Mas depois se arrependeu e acabou indo. Dirigindo-se ao segundo, disse a mesma coisa. Ele respondeu: Eu irei, Senhor. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai?
Disseram: o primeiro. Jesus lhes disse: eu lhes garanto, os cobradores de impostos e as prostitutas vão entrar no reino de Deus antes de vocês, porque João veio a vocês no caminho da justiça e vocês não acreditaram nele. Os cobradores de impostos e as prostitutas acreditaram nele, mas vocês, mesmo depois de ver isso, não se arrependeram para acreditar nele. Escutem outra parábola. Um proprietário plantou uma vinha, cercou-a com um muro, construiu nela um tanque para pisar a uva e ergueu uma torre de vigia. Arredou a vinha a uns agricultores e viajou. Quando chegou o tempo da colheita, enviou seus servos aos agricultores para receber sua parte dos frutos. Mas os agricultores agarraram os servos, espancaram um, mataram outro e apedrejaram o terceiro. Enviou de novo outros servos em número maior que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente enviou-lhes o próprio filho, pensando: ao meu filho eles respeitarão. Mas os agricultores, ao verem o filho, disseram entre si: esse é o herdeiro. Vamos matá-lo e a herança dele será nossa. Então o agarraram e o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando o dono da vinha vier, o que fará com esses agricultores? Responderam-lhe: mandará matar de modo violento esses malvados e arrendará a vinha a outros agricultores que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Jesus lhes disse: vocês nunca leram isso nas Escrituras. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra que sustenta a construção. Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu lhes digo: o reino de Deus será tirado de vocês e será entregue a um povo que o fará frutificar. Aquele que cair sobre essa pedra se despedaçará, e aquele sobre quem ela cair ficará esmagado. Os chefes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas parábolas, compreenderam que Jesus estava falando deles. Então procuraram prendê-lo, mas tiveram medo das multidões porque elas o consideravam um profeta. Esse é longo, hein? Esse é longo. Acho que é um dos mais longos de Mateus. E tem bastante detalhe aí, né? Tem bastante assunto diferente que cada um daria aí 1 hora pra gente ficar conversando, né? Mas. E às vezes dá mesmo. Sim, com certeza. Agora, acho que o primeiro que me chamou a atenção lá no comecinho é como Deus é fiel à própria palavra, né? Ele começa falando do jumentinho, pede para os discípulos trazerem o jumentinho, e aí comenta que era para que se cumprisse a palavra dita sobre Jesus pelos profetas. E não só esse fato, mas muitos outros se cumpriram da forma exata como os profetas haviam dito, e isso nos traz uma segurança no Senhor de como ele é fiel à palavra dele em cada detalhe e por isso nós podemos confiar nele. Sim. E outra coisa também que eu diria é que cumprir as profecias era uma coisa muito difícil. Se eu não me engano, para a gente abrir um pouco o assunto, um matemático calculou a probabilidade de alguém cumprir as profecias e descobriu que era todas as profecias do Antigo Testamento. Descobriu que era assim, a chance de ser um homem aleatório cumprir todas as profecias era de 0,00001%. Entendeu? Sim, já vi alguns estudos nesse sentido também, e estudos mostrando a ligação entre os vários textos do Antigo e do Novo Testamento, como tudo se completa, né? O que mostra pra gente outra maravilha da palavra de Deus também, que não são coisas isoladas, mas é toda a obra de redenção de um Deus vivo, verdadeiro e acima de todo o tempo, que conduziu a história desde a criação, desde a fundação do mundo, a história de um povo
que foi progredindo até que tudo se juntasse na plenitude dos tempos, né? Que é o termo que se usa para todo o contexto em que se chegou na época que Jesus veio à Terra, do ponto de vista político, social, geográfico, econômico, enfim, tudo se juntou para que toda a profecia se cumprisse e que naquele momento exato foi o que Deus planejou para trazer de fato a redenção ao mundo, vindo em forma de homem, e a partir disso levar a promessa dele, a salvação dele para outros povos, além dos judeus, né, para os povos gentios, que é o que as parábolas do fim desse capítulo vão tratar também. Então, isso é impressionante também, né? Ele já anunciou que abandonaria o povo judeu. Porque, assim, os fariseus dessa época, os fariseus e os saduceus dessa época, hoje são os rabinos, né? Que eu acho que no final das contas, lá pelo século III, IV depois de Cristo, eles chegaram a um consenso sobre as escrituras, tanto que a Bíblia evangélica ela é baseada nessa Bíblia que se teve o consenso, né? Pelo menos o Velho Testamento, o consenso hebraico, né? Entre os saduceus e os fariseus, eram 3 grupos. Eu não vou citar o terceiro porque o terceiro é um grupo que foi descoberto muito recentemente. Eram 3 grupos de sacerdotes judeus. Mas os fariseus e os saduceus, eles eram os mais presentes aí na volta, no entorno, né, da história de Jesus. E aí, o que aconteceu foi que no século 3, 4, eles chegaram a um consenso das escrituras. Mas até então não tinha. Os saduceus consideravam uma coisa, as escrituras, os fariseus consideravam outra. E era muito difícil você ter essas escrituras. Em uma sinagoga, você tinha, por exemplo, toda sinagoga você tinha os 5 primeiros livros, né, da Bíblia. Agora, tipo, talvez toda sinagoga tivesse Isaías também, entendeu? Que era um pergaminho muito importante para eles. Mas não era toda sinagoga que tinha um ou outro profeta menor e tal. Então eles tinham que revezar, uma sinagoga emprestava para outra. Então existia esse intercâmbio de coisas. E aí, eu tô falando tudo isso para chegar nesse ponto que o povo judeu ele não é mais o povo escolhido por Deus atualmente, né? E esse povo, ao que me parece, virou um povo meio que global. E essa globalização do povo de Deus aconteceu, digamos, que durante Paulo, né? Durante as viagens de Paulo. Porque ele saiu proclamando o evangelho para um monte de lugar, ele passou até num país abandonado, um país abandonado da África, como é que chama? A Etiópia. E tipo, várias pessoas que estiveram na Etiópia dizem que lá tem templos cristãos, assim, absurdos, e que lá, tipo, a população tem uma virtude absurda, por mais que seja um país na África, isolado de outras culturas africanas, que não são cristianismo, né? E chegou até lá. Eu tô dando exemplo como chegou até longe. Então, essa dispersão da palavra de Cristo para fora do que era Jerusalém, ou a região da Judéia, Galileia, enfim, foi foi o início de encerrar a dominação do povo judeu, como Deus queria que eles fossem os sacerdotes de Deus para toda a eternidade, para a salvação da humanidade, e colocou Cristo como figura central para uma nova forma de culto. E você percebe isso também na carta aos Hebreus. Não sei se eu estou indo muito longe, não, viu, gente? Vocês me param aí, pelo amor. Eu acho que isso aí é evidente também na carta aos Hebreus, que eu acabei de ler. Eu terminei de ler ontem. E das cartas que eu li até agora, parece-me a mais fascinante. De fato, Deus conduziu a história para que nós tivéssemos as escrituras da forma que nós temos hoje. E ele, sim, escolheu em um momento o povo judeu, mas eu diria não que ele abandonou o povo judeu, mas sim que o povo judeu o abandonou,
né? E isso já estava sim. previsto pelos profetas, pela palavra, desde sempre, né? Desde Abraão, no início do início, Deus já prometeu a Abraão que por meio dele abençoaria todos os povos da terra. Então, até mesmo o fato de Cristo ter vindo no meio dos judeus, os judeus terem abandonado a Cristo, né? Terem rejeitado a verdade do Messias e isso ter se espalhado aos gentios, isso não foi algo que se desenrolou apesar do que Deus disse, mas foi algo de fato determinado por Deus desde o início. Ele queria que fosse assim, e ele conduziu a história para que de fato a salvação viesse pelos judeus, para que ele mostrasse como o coração humano é pecador e rejeita a Deus, a verdade, e por meio disso ele expandiu essa promessa a todos os povos, né, aos gentios, como ele mesmo já havia dito. Sim. Pedro? O texto aqui fala, lá em Isaías 53, sobre a questão de Jesus ter vindo e o povo rejeitou o Messias, né, prometido. Então, vocês falaram da questão da profecia e o próprio Isaías já estava profetizando a rejeição daquele que seria ferido, por causa das nossas transgressões, que a gente estava perdido como ovelha, e ele tomou sobre si todas as dores e tudo mais. Então, ali é claramente o Messias vindo para o sacrifício mesmo, né, do povo. Isaías E falou isso? Isaías 53 é o capítulo mais famoso sobre Jesus. E aí, Hum. e ali o texto fala que o povo judeu rejeitou Jesus, e até hoje, né? Porque o povo judeu, eles rejeitam, e engraçado que eles começaram a colocar tanta cultura nada a ver dentro da religião deles, acreditam em negócio de astrologia, aí eles acreditam em reencarnação. Então você vê um monte de doutrinas que não tem nada a ver com a Bíblia, mas eles se baseiam em outros livros, tipo a Cabala, livros do Maimônides. Isso que eu ia falar, a Acaba se Cabala é uma perdendo, né? coisa atual, né? A Cabala é uma É, coisa atual. sim. Eu tô vendo alguns vídeos sobre a Cabala, mas assim, todo mundo que é sério que eu assisto sobre a Cabala, com exceção do Alcione, talvez o Alcione não seja tão sério assim, mas todo mundo que é sério que eu assisto sobre a Cabala diz que é um conhecimento muito recente, que é uma coisa que não tem muita fundamentação, e que é tipo, tem até aquele mesmo preceito dos Mormons lá, que foi um anjo do Senhor que entregou um conhecimento oculto, uma coisa meio doida, sabe? É, a gente não tem acesso, né? Então é muito difícil você dar até uma Não, opinião. Eu já tem procurei, acesso. não, eu procurei e não achei nada assim, tipo, para ler. Tem Fácil. o livro da Cabala lá, e é o primeiro livro, acho que da Cabala. Ele existe, você pode comprar na Amazon, entendeu? Não sei se tá em português também, mas ele, segundo um professor lá que eu assisti, a Cabala foi criada na França, no interior da França, por judeus, comunidades judaicas que tinham lá, tal. Mas assim, foi bem depois de Cristo, né? Então a gente está falando com certeza de uma espécie de gnosticismo, que é tipo, você está familiarizada, Pri, com o termo gnosticismo? Sim, É um movimento meio perigoso, né? O engraçado é que no livro de Daniel, quando faz a profecia do Messias que viria, né? No capítulo Hum, 9 fala que o Messias viria no, no período do segundo templo, depois da reconstrução do templo. Porque ele fala assim uhum. que
dada a ordem da reconstrução do templo, aí começa a fazer as contagens lá, né, das 70 semanas, que viria o Messias. E aí já foi destruído o segundo templo, ou seja, o Messias prometido para os judeus já passou e eles não aceitaram nenhum. Então eles se perderam, e a própria Bíblia diz que eles rejeitaram. E aí no YouTube tem alguns vídeos mostrando uns pregadores que vão lá em Israel, é um pregador específico. E aí ele é judeu, ele começa, não sei se ele é judeu, mas ele fala lá em hebraico, aramaico, sei lá, na língua Hebraico. deles lá. Ele fala na língua deles lá e aí ele lê o capítulo 53 para eles e eles compreendem que muito claramente poderia ser Jesus. Então, Uhum. assim, naquela época rejeitaram e hoje as pessoas continuam rejeitando Jesus e vai ser cobrado dessas pessoas, né? Aqui Jesus é muito claro falando da questão de que as pessoas vão rejeitar, mas também vão ser destruídas por Deus. Ele expõe com essas Sim. parábolas do final do capítulo a podridão mesmo do coração humano, né? Como os judeus estavam tão apegados a esse legalismo, né? A essa tradição pela tradição e não pela honra ao Senhor, pela obediência ao Senhor, que estavam cegos para o fato de que o Senhor estava na frente deles. Então, quando ele traz essas parábolas, isso ofende os fariseus, enfim, os judeus, porque eles percebem que aquilo está retratando a eles mesmos e Jesus está, de fato, expondo isso. Que ele veio ali para o meio dos seus, mas eles estavam rejeitando a verdade vinda de Deus em forma de homem ali na frente deles. Mas deixa eu fazer uma de advogado do diabo aqui. Não levem esse termo a mal, tá? No sentido do seguinte: os fariseus e os saduceus, eles não estavam acostumados a ver gente falando que era o Messias, que era profeta, entendeu? Não dá pra Sim, entender a postura deles. É tipo a gente com o Henrique Cristo, que chega e fala: sim. gente, isso aí é um maluco, não segue isso aí não. Falam que tiveram bastante pessoas naquela época se dizendo Messias, né? Então, Inclusive falam que Barrabás se colocava como um Messias, né? Porque Messias é um libertador, e aí Barrabás queria libertar o povo de através de Roma. revoluções, né? Sim, então muitos se levantaram naquela época. Só que Jesus, dentre todos eles, era o mais estranho, né? Porque ele não queria derrotar Roma. Então, para os fariseus, isso era um absurdo. Eles diziam, não, o Messias vai vir derrubar e não vai mais ter pecado, porque eles viam o Messias que Será que vai o realmente povo, destruir tudo. era o povo ou os fariseus que que viam o Messias como alguém que ia libertar de Roma? Porque não faz muito sentido os fariseus quererem ser libertos de Roma. Eu acho que Eles meio faz. que tinham conchavo com Roma, né? Eles Mas eu meio acho que que. eram os judeus como um todo, né? Porque Sim, era um povo que estava sendo oprimido ali e que tinha essa esperança de Jesus como esse libertador político deles, né? Mas de fato tinha outras pessoas que vieram dizendo isso, falsos profetas. Eles estavam acostumados a ver isso, mas Jesus era aquele que tinha a verdade de Deus de fato e ele graciosamente mostrava isso com sinais, prodígios, maravilhas, e o coração daquele povo estava muito endurecido, o que de fato é responsabilidade deles, mas a gente sabe também que estava previsto e determinado já por Deus que aconteceria dessa forma. Então é de se entender que Jesus, até isso entra na plenitude dos tempos que eu estava dizendo, né? Jesus chegou numa época em que até o próprio povo dele estava tão marcado já, por exemplo, por falsos profetas, que teve essa dificuldade de acreditar. Então, até isso serviu para cumprir a profecia. Uhum. E ainda bem que se cumpriu essa profecia, né? Porque a partir disso é que Jesus
ordenou que se expandisse a salvação, a mensagem da salvação aos gentios, e é por isso que nós estamos aqui hoje, né? Porque somos gentios também. Porque também nem dá. É isso que eu fico pensando, sabe? Se a profecia não tivesse toda sido cumprida, do nascimento à morte, você não teria nada disso que tem hoje. Inclusive, provavelmente Jesus nem seria essa figura toda do Filho de Deus. Sim. Entendeu? Você teria um outro cenário. Na verdade, a profecia não é algo de adivinhação. A profecia é uma revelação. Então, tipo assim, vai acontecer. Exatamente. Não tem como não acontecer. Tipo assim, Deus já sabe que vai acontecer e ele revela através dos profetas, ó, vai acontecer isso. Aí, assim, como que vai suceder isso? A gente não sabe. Mas Deus sabe que vai acontecer. Então, assim, não tem porque como a igreja... né? Tipo, não tem como fugir do que já foi dito para nós. Então, assim, porque a igreja, ela perseguiu os judeus na Idade Média, falando que eles tinham matado o Filho de Deus. Então, tipo, não tem fundamento nenhum esse tipo de perseguição, né? Não faz nem sentido isso. Porque era de fato o objetivo, né? Tipo, ainda bem que isso aconteceu. Então, nossa, sei lá, tem uns episódios da história que são insanos. Mas beleza. Aí que vem uma parte que a turma gosta de pegar essa parte aqui e fazer esquerdismo. Ó, Jesus entrou no templo e expulsou todos os que havia ali vendiam e compravam. Só que o pessoal fala isso de uma forma geral, como se vender e comprar seja uma coisa absurda. Entendeu? Só que a gente sabe que todos nós sabemos que vender e comprar são coisas normais. O problema é que esses caras aqui, segundo a própria Bíblia que está escrito aqui, eles vendiam oferendas, né? Uhum. Oferendas para expiação dos pecados. Sim. Eles estavam pervertendo as tradições e fazendo algo no local inadequado, né? Tem todo um contexto, não é assim, o simples fato de comprar e vender. Então. Porque assim, naquela época, tipo assim, muitas pessoas iam para Jerusalém, faziam viagens muito longas e às vezes não tinha como carregar a sua oferta, o seu dízimo, algo do tipo. Aí chegava lá com dinheiro e fazia trocas. Ah, vou trocar por isso e aí depois eu compro um animal e ofereço a minha parte. Só que aí estavam colocando dentro do templo. E ali, como a gente sabe, né, onde rola muito dinheiro, também rola também muitos bandidos, enganadores, aí começa a atrair muitas pessoas ruins e faz aquele comércio podre lá dentro. Já deixa de ser uma questão mais de adoração para ser uma coisa de negócios. E aí Jesus ali se irrita. Até quando você era ateu, eu dei esse exemplo para você, né? Quando você falou que Jesus agrediu o povo lá que estava dentro da igreja. E eu falei, pô, ali é a casa dele. Ali é o templo. Se pessoas invadem a sua casa e fazem o que quiser, você tem todo o direito de fazer o que você quiser, de tirar aquelas pessoas. A casa é sua. Estão fazendo bagunça lá, estão invadindo a sua casa. Então Jesus achou um absurdo e falou: aqui é uma casa de oração. Não é, não é a casa de vocês aqui. Se vocês querem fazer negócio, faz em outro lugar, né? Sim, isso é verdade. Mas ao mesmo tempo, a gente sabe que precisa acontecer transações financeiras dentro do templo. Hoje em dia. É porque assim também, vamos lá, tá? Hoje em dia o fiel precisa pagar o dízimo. Ele vai pagar numa maquininha, essa maquininha tá dentro da igreja, certo? Só que são dois ambientes distintos. Um ambiente é a sinagoga e o outro ambiente é o templo de Jerusalém, né? O templo de Jerusalém era o lugar onde ficava literalmente o Santíssimo, que era onde tinha uma presença real de Deus.
né? A sinagoga não. A sinagoga, eu acho que nem era chamada de templo. Era chamada de templo? Eu Não acho era que sim. templo. Eu acho que sim, mas é que se trouxer isso para a questão dos dízimos, aí já é uma coisa totalmente diferente, né? Porque o dízimo é mais do que. Aliás, o dízimo não é. Não está sendo comercializado algo, não. Por mais que seja, envolva finanças, né? Envolva dinheiro, aquilo ali é um momento de adoração dentro do culto ao Senhor que acontece hoje. Nós estamos Sim, adorando ao Senhor com os nossos recursos, com a nossa gratidão pelo sustento que Ele nos tem dado, e ao mesmo tempo contribuindo para que aquele trabalho que é feito ali naquela igreja local possa continuar, além de contribuir com outros projetos que a igreja apoia e etc. É muito diferente de comprar e vender coisas que fujam do propósito de adorar o Senhor e que pervertam ali o objetivo do que é feito naquele lugar, que é o que estava acontecendo quando Jesus repreendeu aquilo, né? sim, É como você falou lá, tipo, você tá dentro da igreja e começa a entrar um monte de morador de rua, e eles começam a pedir dinheiro lá dentro, e as pessoas estão lá orando e aquela galera tá atrapalhando. Então nossa, eu é fico mais ou menos, putíssimo. então é mais ou menos esse sentido que estava acontecendo ali. Pessoas estavam invadindo a Sim, igreja e abrindo tendas lá e querendo fazer câmbio, querendo um monte de mesmo porque animais o lá templo, dentro. mesmo porque o templo ele era gigante, né? Realmente tinha um espaço no pátio externo para você montar um monte de coisa lá, né? E quando você vê, que nem você já falou várias vezes, né? Os filhos de Arão entraram bêbados e foram fulminados. Então o templo era muito sério. Então o que Jesus fez ali foi muito. Pegou leve com aquela galera, entendeu? Sim, sim. A gente tem que tomar muito cuidado na hora de aplicar certas coisas para nossa realidade, porque tem momentos em que a palavra de Deus é normativa e realmente está dando instruções sobre algo que nós devemos aplicar no nosso viver, mas tem momentos que a palavra de Deus tá relatando, está narrando coisas que aconteceram e que aconteceram dentro de um contexto histórico, cultural muito distinto do que a gente tem hoje. Então, nem tudo a gente consegue aplicar diretamente ao que acontece hoje, porque a gente tem que entender todo o contexto do que estava acontecendo para entender a motivação de Jesus, para extrair disso um princípio que pode ser aplicado à nossa realidade. Então, se a gente faz isso de forma muito leviana, a gente corre esse risco de estar interpretando muito mal o que a Bíblia está querendo passar com determinado texto. Sim, faz muito sentido isso que você disse, porque tem coisas que são narração de história e tem coisas que são mais questões normativas. Mas o que eu vejo, Pri, que me preocupa de diferença de doutrina, agora falando de um contexto geral do Novo Testamento, é o seguinte, que o evangelho, não existe briga religiosa no evangelho entre evangélicos de diversos espectros e católicos. Não existe. Agora, se você pegar a carta de Paulo, aí já começa a virar uma salada, Uhum. entendeu? Então, doutrina é criada através de carta de Paulo. Agora, se você usar 100% do evangelho, não existe briga doutrinária, né? Então, Sim. tem essa. Na minha opinião, o que eu vou falar para vocês talvez seja uma heresia, mas na minha opinião, o evangelho ele tem um valor e as cartas e o restante da Bíblia tem outro valor. O restante do Novo Testamento tem outro valor. E o Antigo Testamento ainda tem outro valor, né? Então você tem livros que têm valores distintos dentro do mesmo livro, do mesmo apanhado de livros, porque a Bíblia nada mais é do que isso, né? Um apanhado de livros. Sim. Eu entendi o É... que você disse, mas eu não sei se eu colocaria isso em termos de valor. Eu acho que no valor
da palavra de Deus, não sei se eu conseguiria diferenciar nesses termos, mas no sentido que você está falando, de fato, os textos bíblicos vão ter funções diferentes. Então, quando a gente olha para a vida de Jesus, que é descrita nos evangelhos, e para os ensinamentos dele, a gente está tendo ensinamentos diretos de Jesus, do Deus encarnado aqui na Terra. Quando a gente Uhum. vai para as cartas de Paulo e outras doutrinas do Novo Testamento, a gente vai ter que fazer toda uma contextualização por causa do que eu estava falando exatamente agora. Se a gente Entendi. simplesmente aplicar para nós, a gente pode correr muitos problemas, que é o caso que a gente vai pegar de igrejas com costumes, de não cortar o cabelo, não fazer isso, não fazer aquilo, que tem toda uma questão cultural que muitas vezes é mal interpretada. Já o Antigo Testamento também vai ser muito narrativo, a narração da história de um povo que Deus conduziu para que chegasse de fato a Jesus e ao Evangelho. Então, a gente precisa entender a função de cada texto e colocar no seu devido lugar, né? Qual que é um texto poético, um texto narrativo, um texto normativo, para que a gente possa extrair disso os princípios corretamente, e tudo isso que eu falei até agora não vai fazer sentido se nós não tivermos o Espírito Santo habitando em nós. Porque a palavra de Cristo nos é revelada por meio do Espírito Santo. Então a gente pode estudar contexto histórico, político, geográfico, quanto for, se o Espírito Santo não agir na nossa vida para nos revelar o que Deus quer com aquilo, vai ser meramente um estudo racional, um estudo aí sim sem valor. O valor de cada texto que tem a sua função diferente vai fazer sentido e ter valor no nosso coração, uma vez que o Espírito Santo estiver aplicando isso a gente, porque é esse valor que vai nos aproximar de Deus, que é o objetivo dele com a grande carta de amor, que é a Bíblia toda. Uhum. Vou dar um exemplo para você entender. É assim, a Bíblia, como Paulo diz, né? Toda ela é inspirada por Deus. Toda a escritura é inspirada e ela é importante para ensinar, para corrigir, para instruir e tudo mais. Então, Paulo disse que ela é toda inspirada por Deus. Aí o que acontece? O Evangelho é basicamente você conhecer o Paulo próprio falou Deus. isso? Que toda a Bíblia, toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para o ensino. Se Toda ela. Paulo falou isso, considerando o Velho Testamento, Sim. Considerando então, o Velho se Testamento. Paulo falou isso, ele estava se referindo ao Velho Testamento, à Septuaginta, Sim, que é o que ele tudo. tinha na mão. Sim, tudo. E isso Então, inclui os 2 livros de Macabeus, isso inclui o mano, livro da Sabedoria de Salomão, isso calma, inclui né? o livro de Judite. Não, mas aí você já está indo para outro debate. Eu estou falando do Não, básico pô, é que o que Paulo tinha na mão. Se Paulo disse Não, sobre isso sobre as Escrituras, eu lembro dele ter dito isso em algum livro que eu li. Ele mas está se referindo eu a não vou tudo. entrar nesses outros livros, mas vamos considerar que sejam, tá? Mas eu não vou entrar nesse, né? Mas o que eu Tá. quero dizer é o seguinte: eu que estudei bastante a questão de, eu falei no último estudo a questão do livro de Provérbios que fala a questão financeira, de finanças. Provérbios ele fala muito a questão de você não acordar tarde, por exemplo. É, São eu vi. princípios. Provérbios é muito legal. Então, ele fala a questão de você não pegar dinheiro emprestado com a agiota, e senão você vai virar escravo daquele agiota. Então, Uhum. isso são coisas que Deus diz que a gente não coloca na nossa vida em prática, e assim, a maioria dos brasileiros não põe em prática, né? Os livros de Salomão, e estão tudo devendo aí para o banco, porque vivem do jeito que quer viver. Se escutassem a palavra de Deus, não estariam devendo para o banco, não estaria devendo, porque saberiam como agir e o que comprar, porque colocariam Deus em primeiro lugar e depois as coisas. Aí, por exemplo, na lei de Moisés, eu sempre uso porque é engraçado essa lei, né? Quando Moisés Uhum. fala assim, ó, quando você for defecar, você sai do acampamento, leva uma pá, faz o buraco, faz a sua necessidade lá, tampa o buraco e volta para o acampamento. Isso não vale para hoje.
E você não vai sair da sua casa e vai fazer cocô lá na terra. Você tem a privada. E você não mora no acampamento. Mas o princípio que existia lá, Meu, imagina, todo mundo resolve fazer cocô lá no meio dos outros. Mas aquele princípio de Moisés era diferente. Pô, você vai sair daqui, você vai fazer sua necessidade e voltar, e enterrar ali. Ele até fala da pá. Então, esse é um princípio de higiene. E aí, quando você lê Paulo ele dá a instrução do quê? Dá a instrução de como você deve agir na igreja, a questão doutrinária, porque Moisés ele também dava leis civis, aquela questão tipo assim, ó, se alguém te roubar e for pego, essa pessoa que roubou, ela vai te devolver o dobro do que ela roubou. Então, é uma questão civil. Então, toda a Uhum. escritura, ela é inspirada por Deus. E Deus é mais inteligente do que nós. Ele sabe o que é certo e o que é errado. A questão de doença contaminosa, quando você tivesse uma lepra que contagia as pessoas, você vai ficar em quarentena. Então, quando você lê a Bíblia, ela te dá tanta instrução que, assim, é muito rica, que vale para hoje. Só que as pessoas começam a perverter, começam a fazer como os fariseus faziam. Pegavam as leis boas de Deus e usavam para o mal, né? Para condenar, para maltratar, para falar que você é um, um sujeito abaixo de mim. E aí acontece muito nas Sim. igrejas hoje em dia, né? Por isso que existem mais de 30 mil denominações cristãs, porque cada uma vai usando a interpretação a bel prazer, né? Sim. Mas ela, não existe esse negócio tipo, o evangelho é maior que a carta, que é maior do que Moisés, que é maior. Não. A inspiração é uma só. Não é. Se tem profeta maior que o outro, ou que trabalhou mais que o outro, beleza. Paulo falou que ele tinha muito mais dons, né? Ele tinha dons de língua, ele tinha dons de milagre, ele tinha dons de vários. Então ele era superior aos dons, mas ele era servo como nós. Porque a inspiração era única, é de Deus. Entende? Uhum. Daniel também é um profeta maior. Foi um grande profeta. Os profetas maiores é Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. É isso? Teve Abraão, teve Moisés, Ah, não, tô falando teve. da Bíblia mesmo. Nos livros da Bíblia, a divisão de profetas maiores e menores é pela extensão dos escritos só, mas não de Ah, valor entendi. do trabalho deles, não. Entendi. Faz sentido. E, bom, beleza. Só pra gente voltar. Aí, o que acontece é que Jesus amaldiçoou uma figueira. Uhum. Aí, essa figueira nunca mais produziu fruto. Que mais? O E aí ele vai interessante. falar sobre a fé e a montanha, né? A fé que move montanha. O interessante é que o da figueira tem muita coisa por trás aqui, né? Deixa eu ver qual que é o versículo. Qual que é o versículo que tá? Aqui. Aqui no 19. 21. 18, 19. Ah, o da figueira é 18. É. Porque ali aparece aqui que Jesus teve fome. Então aqui é um trecho importante, porque ele, como Deus, a Bíblia fala, ele se fez carne. Então ele sentia as mesmas necessidades que nós sentimos. Então fome, sede, tristeza, choro, né? Tudo que a gente sente, ele sentiu. Ele envelheceu também, né? Então Uhum. tudo que nós vivemos aqui, ele também viveu. Só que, como eu falei lá no comecinho dos estudos, a diferença é na tentação, é que Jesus era tentado diferente da gente. Ele foi tentado em tudo, mas não tentado nas nossas tentações. Por exemplo, Jesus não foi tentado a estuprar uma criança, não. Ele não tinha
essa natureza que nós temos, entende? Ele não tinha tentação em roubar, ele não tinha tentação em fazer o mal. A Sim, tentação que nós ele não tinha temos era... uma natureza também de estuprar uma criança, né? Não, Isso aí você é não, quem mas... faz é um doente. Então, mas todos nós somos doentes. Tipo, o pecado são todos iguais, né? São todos para Deus são todos nojentos. Lógico, É. a pena, o crime é muito mais hediondo do que mentir, por exemplo. Mas não faz sentido você falar assim, Jesus, ele foi tentado nas minhas coisas, mas não foi tentado na do outro. Não, ele foi tentado em todas as coisas, mas não em nenhuma das nossas, no sentido de maldade. Ele não teve tentação de ter várias mulheres, tentação de... De ter nenhuma mulher, né, no caso. Tipo, as tentações de Jesus eram sempre para o bem. Porque o Satanás tentava ele sempre em coisas boas, aparentemente, ou que não tinha maldade, mas nunca para o mal. Então você vê lá, transforma essas pedras em pães, querendo desafiar a divindade de Jesus, desafiar a autoridade de Deus. Deus manda anjo para te salvar, então, e tal, desafiando nesse sentido, querendo colocar Jesus contra a vontade do Pai. Então era sempre nesse lado. Entendi. Entende? Então rola um pouco daqui natureza humana de Cristo. A natureza humana de Jesus ele tinha as mesmas dores que a gente, foi tentado nas coisas boas, como Adão foi tentado também. Adão não tinha maldade quando foi criado. Só que ele foi tentado por Satanás a desobedecer a Deus. Entende? Então E Jesus vale. a mesma coisa. Jesus é a mesma coisa. Ele foi tentado a desobedecer a Deus. Não tentado na maldade, mas tentado a desobedecer. Então, tipo, Ele você meio que pega foi uma tentado na frase aqui... maldade também, não foi? Não, nunca foi. Satanás ofereceu para ele no deserto o reino inteiro. Então, mas o reino que Satanás ofereceu ali era no sentido assim, qual foi o objetivo de Jesus vir nessa terra? Por exemplo, Satanás, ele era o governante dessa terra, o representante. Aí ele fala assim, vou te dar o reino, tá aqui a chave do reino, não precisa morrer, eu já tô te dando a chave. Então, Satanás está querendo enganar Jesus, no sentido, Deus mandou Jesus para morrer pelos nossos pecados. E Satanás falou, você não precisa morrer, eu tô a chave. Então é mais ou menos nesse sentido, né? Não é de ganância. Jesus já é dono do céu, para que ele vai ficar ganancioso com a terra, sabe? Não faria sentido. Sim. Mas você pega uma frase aqui, você pega tanta coisa, né? Você vai estudando tanta coisa num simples trecho, e aí você vê a Não, questão da demais, figueira. mas e a figueira? Por Então, que aconteceu isso? Qual que é essa simbologia que você ia falar? porque Jesus teve fome. Aí quando ele chegou perto da Sim. figueira, ele não achou, ele viu ela linda. Ela era muito bonita, mas não tinha nenhum fruto. Então aí Jesus ficou bravo, mas querendo dar um ensinamento contra os fariseus, que eram bonitos por fora, mas não tinham frutos bons. Então essa é a demonstração do que vai acontecer com quem aparenta ser bonito, mas tem podridão por dentro, sabe? Aí esses vão ser queimados no fogo. Então a figueira está representando os fariseus aqui no momento, sabe? Ou os ímpios que vão ser destruídos no fim dos tempos e tal, que tem essa aparência de bondade, mas não produz nenhum fruto. Então a gente tem que produzir fruto para o reino, entendeu? Sim. Entendi. Porque aí depois Que Jesus até interessante. explica, né? Jesus vai explicando, porque os discípulos não entenderam, Jesus vai e começa a explicar. Se disserem até mesmo esta montanha, levanta-se e atira-te no mar, atire-se no mar, assim acontecerá. Isso aqui também não é literal, né? Se bem que Né? pode ser literal. Então, porque para Deus nada é impossível, mas aí vem no versículo 22 que fala assim: tudo que você pedir em oração, crendo recebereis. Mas a gente sabe que muitas coisas que a gente pede não acontecem. Então, o que Jesus está querendo dizer É. aqui?
Você tem que ter muito. Quando você tem muita intimidade com Deus, você passa a entender qual é a vontade de Deus para sua vida. Então você não vai sair pedindo qualquer coisa. Você aprende a pedir. Então, por exemplo, né, Entendi. você pedia para Deus para ganhar na Mega Sena antigamente. Aí você passa a ser um Certo. cristão e você começa a rejeitar isso. Você fala assim, meu, eu não quero isso. Então você já Eu começou a parei. entender você começa a entender o plano de Deus para sua vida. Já não é mais a riqueza, mas você começa a nem vou pedir, porque não é isso que Deus quer para mim. Então você começa a se alinhar à vontade de Deus. Né? Sim, faz E, a- sentido. e aqui é é Porque Jesus. não faz E, sentido, né? Você ficar pedindo dinheiro, sendo que dinheiro não é o que importa pro sim, reino. Porque Deus tem todo o ouro e toda a prata. sim. Não, e aqui Então faz sentido. é uma forma, e aqui é uma forma de Jesus incentivar a gente a orar. Porque ele fala assim: você pede e você tem que crer que vai acontecer. E aí você recebe. Então não adianta você pedir duvidando de Deus. Você tem que pedir acreditando que vai acontecer. Mesmo que pareça ser Uhum. impossível, você tem que pedir e falar: não, vou pedir, vou orar. Porque assim, a gente sabe que Deus. Tipo, por que eu vou orar se Deus já sabe o que vai acontecer? A gente vai orar porque Jesus pede para nós orarmos. E crer que vai acontecer. Então é um incentivo para a gente trabalhar nossa mente, a pedir, a clamar, nunca desistir, sabe? Senão a gente vai ficar com um pensamento Sim, sempre negativo, né? Não, para que eu vou orar se Deus já sabe o que vai me dar? Para que eu vou, né? Deixa acontecer, espera aquele negativismo, né? sim, é verdade. Ou aquele negócio de. Aquele racionalismo de deixa o universo faz, sei lá, na ordem Né? normal das coisas. Uhum. Ahn, muito bom. E aí agora começa a parte do o chefe, os chefes dos sacerdotes e os anciãos do povo se aproximaram dele. E aí eles perguntaram para ele com que autoridade que ele faz as coisas que ele faz. E aí ele respondeu, né? Essa questão do João Uhum. Batista e eles não quiseram responder. Então ele sempre fica jogando, ele sempre sobe o nível da conversa, né? Sim. Então, é para pagar o imposto ou não é? A pergunta era uma pergunta de sim ou não. Só que ele Uhum. transcendeu o sim ou não, subiu o nível da conversa e falou: dê a César o que é de César. Aqui é a mesma Uhum. coisa. Você. Com que autoridade você. O que eles perguntaram? Com que autoridade faz. Com Maravilhas, que né? autoridade fazes essas coisas? E quem te deu essa autoridade? Aí ele. Aí ele já jogou para eles de novo. Então ele aumentou o nível da conversa. Uhum. João fazia as coisas do céu ou dos homens? Por quê? Porque o povo ia ficar muito puto com os fariseus. Se eles Sim. falassem que João Batista fazia as coisas da cabeça, não Uhum. era um profeta. E É. aí os fariseus responderam é, que não sabiam, né? E ele falou: nem eu lhes digo com que autoridade faço as coisas. Imagina o quão puto ficaram eles com Jesus confrontando, né? Sim. Eu aprendi muito da questão de doutrinas nessa forma de Jesus pensar, né? Tipo, eu sempre questiono por todos os lados, sabe? Eu questiono, eu vejo a opinião de debates bíblicos sobre vários assuntos polêmicos e vejo se tem coerência naquele pensamento. Então, Uhum. tipo assim, quando eu vejo alguém atacando atacando, que eu digo assim, questionando a minha doutrina, né? Aí eu vejo se aquela pessoa também tem ligação com, tipo assim, tem coerência, né? Com o que ela está afirmando. Por exemplo, no Apocalipse, quando fala do sinal da besta, nós acreditamos que o sinal da besta é a quebra dos mandamentos de Deus. Desculpa, a quebra dos mandamentos de Deus.
que aí vai vir um poder político religioso que vai mudar os tempos e a lei e tudo mais. E as pessoas questionam a gente, falam, não, porque a lei já foi abolida e tal. Fala, beleza, mas o que que é a lei? O que que seria essa marca da besta? Aí eles vêm com um monte de coisa que não tá na Bíblia. Eles vêm com um monte de coisa, a gente não sabe e tal, não sei o quê. Então, pronto, eu consigo provar pela Bíblia. Todo meu pensamento sobre isso. Eu pego vários textos bíblicos. Então eu sempre vou muito pela Sim, coerência das coisas, sabe? Porque a sim, Bíblia ela sim. tem que ser coerente. Você vai defender o criacionismo bíblico contra um ateu, contra um evolucionista. Então eu tenho que usar a Bíblia para comprovar que é pela Bíblia, e não coisas aleatórias, sabe? É, mas a Bíblia pode ter também ser condizente com a evolução. Então, aí você teria que pegar vários trechos bíblicos para provar a evolução, sabe? Aí você tem que Sim. pegar, ó, assim, assim, assado. Ou a terra plana, como muitos defendem. Ah, a Bíblia diz isso, isso, isso. Confrontar aquele pensamento, sabe? Aham. Faz sentido. E aqui, ó, ele falou, ele contou essa parábola do homem com dois filhos, né? Que um disse que não queria ir trabalhar e foi depois. E o outro disse que iria, mas mentiu, não foi, né? Uhum. Então, depois Jesus falou que as prostitutas vão entrar no reino de Deus antes dos fariseus. Aham. Na verdade, é uma Imagina. forma como Jesus sempre tratou nessas questões do reino, que é mais complexo. Não que as prostitutas vão entrar primeiro do que eles, né? Até porque eles Eu nem acho que vão, entrariam. Pedro. Isso aqui é Não, literal. mas eles nem vão entrar, esse que é o problema. Eles nem vão entrar, não existe uma fila lá de as prostitutas na frente dos santos lá, não. Vai entrar meio que todo mundo junto. Só que é uma forma de Jesus cutucar eles mesmo, sabe? Porque eles Sim, colocavam mas essas pessoas como rejeitados de Deus. E aí Jesus fala assim, eles são rejeitados? Tá bom, mas eles vão entrar na sua frente. Então, tipo, era uma forma de questionar. Pelo menos assim, é minha ideia, né? Cada um tem a sua interpretação, lógico. é uma forma, né? Aham, Mas ele falou: vão entrar no reino de Deus antes de vocês. Significa que eles também entrariam aham. no reino. Então, se significa que eles também entrariam, só que o que que ia acontecer? Porque assim, tipo, para entrar, então existe. O que que esse trecho sugere? Esse trecho sugere que existe uma fila para entrar no reino de Deus e que antes de entrar no reino de Deus existe uma passagem. Você que gosta de vida após a morte aí, olha só, Hum, vamos especular aqui. Esse trecho mostra que existe um reino de Deus, como Jesus veio anunciar. Isso é meio óbvio pra gente. Porque assim, no final das contas, pra gente que é cristão, o que importa mesmo é o reino de Deus, né? Nada mais tem uhum, sentido. Beleza. Agora, essa fala aqui diz que existe uma fila para entrar lá. A gente sabe que prostitutas e cobradores de impostos vão entrar, que eles vão entrar primeiro que muitos dos doutores da lei uhum. e que existe um lugar que não é o reino de Deus, mas que essas pessoas estarão esperando antes de entrar no reino dos céus. Certo? Só Beleza, é que um você está lugar que a gente colocando. não sabe que lugar é esse. Sim. Não, é que você está colocando, você está trazendo uma crença e colocando dentro de um texto que não fala dessa crença, né? Você só está trazendo. Não, É a tô mesma trazendo coisa, nada. tipo, é a Tô mesma lendo coisa o texto. do. Não, sim, mas é tipo, mas você, por exemplo, o espírita pega o trecho de, de dos mandamentos lá em Moisés, quando fala assim, o terceiro mandamento, quando fala, se você obedecer
Se você. Como é que é? Que fala das gerações, né? Ah, você não. Você adorar outros deuses, será condenado às suas várias gerações, mas Deus vai perdoar muito mais gerações. Então eles colocam o espiritismo ali dentro, sabe? Aí eles pegam toda a doutrina espírita e põem ali dentro de um texto, que não fala disso, Uhum. sabe? Você tá pegando um trecho, beleza, mas aí você vai no contexto, quando você continua lendo a parábola, quando ele conta a parábola dos dois filhos, que um aceita e foi considerado filho, e o outro que fala que sim, mas não aceita, não vai, ele não é herdeiro mais, não vai participar da herança. Ou ele fala aquela questão dos lavradores que vão ser mortos pelo dono da, do terreno, né? Então, Uhum. tem que ver esse contexto todo. Você pegar um trecho e trazer sua filosofia, fica meio complicado. Mas pode continuar. É que, na verdade, eu nem tô fazendo isso. Eu entendo você. Eu tô lendo o texto como tá escrito aqui. Sim, Pode sim. ser que a sua versão da Bíblia esteja escrito de outro jeito. Eu não quero colocar essa questão de purgatório. Eu não quero colocar. Os espíritas têm outro nome. Você lembra o nome que eles chamam? Que é um É estado o, intermediário. é o limbo, né? Limbo? Não lembro agora. Não é Sheol. Não, acho que é limbo, deixa eu ver aqui. É, Limbo. Nossa, é limbo que eles chamam? não, tá falando que é. Como é que é? Lê a palavra que tá aí. Diário do Espiritismo. Aqui não tô achando o nome, não. É com B. Aqui tá falando que é É, limbo mesmo. enfim, um diz que é limbo, outro diz que é purgatório, Hum. mas existe algum tipo de base bíblica para isso. Que esse trecho poderia denotar isso, né? Não, se você ler aqui, só tá falando que as meretrizes vão entrar na frente dos fariseus. Então você põe uma fila e elas vão estar na frente dos caras nessa fila. Quanto tempo vai estar na frente, ou se vai ser de uma vez só, se vai ser anos ou milênios, não fala, mas o que tá falando é que elas vão entrar na frente deles. Não Então, fala mas nada disso. se vai entrar na frente, significa que tem um lugar de espera. Certo? Não necessariamente, vai entrando, só vai entrar na frente, mas não quer dizer que vai esperar. Mas, tipo, é Bom, não uma sei. entrada, tá ligado? Um carrinho que Tá todo mundo bom. vai entrar rápido. Não fala Mas aqui, se o né? carrinho vai entrar rápido, significa que tá vindo de algum lugar. E se as pessoas Sim. morrem de forma dispersa, significa que também demora um tempo até que você entre no reino de Deus. Que tempo é Não, esse? mas, por exemplo, Se antes de vamos você dizer, entrar no reino de Deus, qual é o nome do lugar que você fica? Porque existe um tempo até você entrar no reino de Deus. não, mas Existe aí, um não, lugar que não é o reino de Deus, mas que está do outro lado depois da passagem. A passagem é a morte, por exemplo, certo? aqui tá falando das meretrizes vão entrar na frente dos fariseus. Isso, Por exemplo, a Andressa Urach, ela não morreu. Então os certo? fariseus estão esperando a Andressa Urach morrer para eles entrar. Só que ela não foi a última ainda. Então ela vai entrar na frente dos fariseus. Só que vai nascer outras prostitutas ainda, até o fim dos tempos, que elas vão entrar tudo na frente dos fariseus. Então, tipo, não faz muito. Então nenhum fariseu entrou no reino dos céus ainda. Porque estão aguardando as meretrizes morrerem para depois eles entrarem. Não, não sei. Aí você está falando de todas as épocas das épocas, né? Eu tô falando de outra coisa. Mas aí você vê que como eu posso tirar interpretações que não estão no texto para ficar filosofando, porque aí começa a entrar essas igrejas, porque eles A começam a gente tá falando de filosofar hoje, coisas. né? Não, tô falando de sempre. Aqui tá falando que as meretrizes, quais meretrizes? A gente não sabe. As meretrizes. Na época dele, né?
Mas não tá falando aqui. Só tá falando assim, ó. Disse-lhe Jesus: Em verdade eu vos digo que os publicanos e as meretrizes, quais? Não fala. Entram adiante de vós no reino. Então não tá falando. Só tá falando que eles. Os fariseus, tá falando deles, fariseus ali para eles, mas não fala quem são os publicanos e quem são os meretrizes. Então eu posso falar, então eles estão aguardando os meretrizes morrer tudo. Entende? Não, não É, pode. Você não pode pegar esses gera trechos muito. que aí eu estou trazendo a minha interpretação. Minha interpretação poderia ser essa. Aí como que você vai questionar isso? Só pelo texto? O texto não está falando isso. O texto está falando só que é ele, as meretrizes vão entrar na frente deles. Entende? Quanto tempo? Não sei. Quais são? Não sei. Por isso que aí você vai para o contexto. Quando você vai no contexto, você começa a entender melhor. Sim. Não, ok. Eu só Mas tô o que você está fazendo. falando, ok também. É uma interpretação junto com outras ideias da doutrina que você vai aceitando, né? Mas você entendeu que, tipo, eu tô pegando a verdade, que eu tô lendo na Bíblia Pastoral, você tá lendo em outra. Se eu pegar a Bíblia de Jerusalém, que é uma tradução mais correta do idioma, a gente vai ver algo mais próximo do real. E a gente vai ter que interpretar a partir disso, né? E essa Uhum. interpretação que a gente fizer provavelmente teria que ser uma verdade, porque estamos com uma certa iluminação para ler os textos bíblicos, né? Uhum. Eu não sei, é muito complexo. A gente precisa ler o texto bíblico e chegar à verdade, né? Uhum. Então é sobre isso que eu tô falando. Mas beleza, vamos passar para a próxima, porque a gente não termina nunca. E aí ele falou dessa parábola dos agricultores, né? Porque aqui eu acho que ele está se referindo a Deus, ele manda a primeira aliança, aí, tipo, na verdade, Deus ele mandou a arca de. Ele mandou Noé fazer a arca, ele puniu a humanidade, ele tocou fogo em Sodoma e Gomorra, e a galera não aprendeu. Aí ele mandou Uhum. Moisés, e aí Moisés criou uma série de leis, e ele falou, não, agora a galera vai aprender, né? Tem as leis Uhum. bonitinhas aí, e a galera não aprendeu. Não pararam de matar o amiguinho. Aí ele mandou o filho dele, né, para nos redimir. E finalmente enviou-lhes o seu próprio filho, pensando, ao meu filho eles respeitarão. Mas os agricultores, bem que as próprias profecias disseram que não ia respeitar nada, né? Mas enfim. Uhum. E aí eles mataram tal o filho para pegar a herança dele. A Sim. herança dele é o quê? Qual que é a herança de Jesus na Terra? Vamos fazer uma correlação. A herança de Uhum. Jesus na Terra é o reino da Terra. São as pessoas, as almas da Uhum. Terra. Essa é a herança de Jesus. São as almas da Terra. Certo? Sim. Então mataram Jesus porque queriam pegar a herança dele na Terra, que são as almas. Por isso que a moeda do. Por isso que as moedas de Judas, elas são tão uma coisa tão amaldiçoada assim. Que tipo, meio que vendeu o filho de Deus, né? O Judas é meio que um grandíssimo filho da puta, né? Se for parar pra pensar. Foi o traidor. E não só isso, né? Ele. Ele meio que fez um lapso no tempo. Ele vendeu o filho de Deus. Uhum. E muitas Os culturas. discípulos, Pedro, por exemplo, negou Jesus também.
É complicado negar Jesus também. Só que ele obteve o perdão, ele obteve o perdão, né? Então ele se Mas arrependeu e teve Pedro. tempo de corrigir o erro dele. Mas Pedro depois foi até crucificado de cabeça para baixo. A Bíblia não diz se ele foi crucificado, mas são relatos, né? Com o tempo Uhum. foi vindo essa tradição. É que essa parábola que Jesus conta é mais ou menos o que você falou mesmo. Eles era o povo de Deus por muitos anos. O objetivo deles serem o povo de Deus era unicamente para vir o Messias. Era só isso, basicamente. Não tinha uma relação especial além dessa. Por isso que Deus era tão rígido com eles, porque eles eram a representação de Deus aqui na Terra. Enquanto os outros povos eram pagãos, faziam um monte de coisa errada, eles tinham que ser perfeitos no caminhar deles, para que viesse o Para Messias. receber o Messias. Exatamente. E aí o que aconteceu? Quando chegou o Messias, o que eles fizeram? Rejeitaram. Só que aí Jesus fala, só que os outros povos serão alcançados. E vocês não, vocês vão ser tirados, né? Porque Jesus fala, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado. Então está falando claramente que os fariseus, os judeus da época lá, que traíram Jesus, que quiseram matar Jesus, não vão receber o reino de Deus, porque eles rejeitaram Jesus. Eles não recebem, eles não vão entrar no reino. Como no Uhum. caso, a maioria acredita que Judas também não vai entrar. Então, os fariseus que mataram Jesus e qualquer um que rejeite Jesus não vão entrar no reino de Deus. Esse é o contexto. E quem vai receber? Os pagãos, os gregos, os gentios, que não faziam parte da aliança. Mas eles receberam essa nova aliança, que é o que a gente fala, né? A nova aliança, o Novo Testamento. E os judeus Sim. perderam. Agora entra aquela questão, né? Então quer dizer que o povo de Deus foi rejeitado, o povo judeu foi rejeitado por Deus, até mesmo hoje? Né? Então se você pegar esse Dá para trecho, saber? parece que sim, porque eles não aceitam Jesus. Né? Então se você pensar que Tem eles vão. surgido movimentos messiânicos, né, dentro do judaísmo, muito fortes pelo É muito mundo. pequeno, não é grande, não. É? E na verdade tem um judeu que fala, na verdade, é o contrário. O judeu fala assim que são os evangélicos que se tornam judeus messiânicos para depois se tornar judeu. É Ah, engraçado. é? É um judeu que eu sigo no YouTube lá, ele fala isso. Ele Ele fala que não fala que os existe. evangélicos estão se convertendo ao judaísmo para poder virar judeu messiânico. Não, não. Os evangélicos se tornam judeu messiânico porque eles Ah, rejeitam, por exemplo, eu não aceito mais esse negócio de Edir Macedo, de Silas Malafaia, essa enganação dos evangélicos, e vou me tornar um judeu messiânico, que é ah. seguir mais as escrituras, como o judeu seguia, as tradições do judaísmo, sabe? As festas religiosas do judaísmo, mas aceitando Jesus, entende? Uhum. Aí eles ficam mais um passo para se tornar judeu. Judeu, assim, é o Binei Noah, né? São filhos de Noé. Não tem como você se tornar judeu. Você só vira um filho de Uhum. Noé na religião judaica. Então você pode fazer a cerimônia de Bar mitzvah. circuncisão, mas você não se torna Hum, judeu. Você se torna só um filho de Noé. entendi. Esse povo, infelizmente, a Bíblia diz que vai ser rejeitado. Agora, assim, na minha interpretação, não que todos os judeus vão ser rejeitados, mas aquele que conhece a palavra de Deus, conhece Jesus e resolve rejeitar, aí sim. Mas aquele que não recebe a mensagem de Deus e morreu por algum motivo, ele vai ser avaliado de outra maneira por Deus.
Mas aí entra Sim. um debate muito grande também, que aí vai falar assim, então já não é mais pela fé, mas é pelo conhecimento, ou quer dizer, não é pela graça, mas é pelo conhecimento, aí vira heresia, aí tudo vira debate, né? Isso, na verdade, é uma questão que eu queria trazer para a nossa discussão de hoje, que não deu tempo de falar. Mas Ah, quando fala-se pela graça de Deus, eu tô com outra interpretação desse negócio. Porque caiu no uhum, popular que quando a coisa é de graça. Opa, falei groselha. Caiu-se no popular que quando a coisa não é paga com dinheiro, ela é de graça. uhum, Tanto que o pessoal fala, sim, não existe almoço grátis. uhum, Ou não existe almoço de graça. uhum, Mas existe. sim, É justamente pela graça de Deus. Então, por exemplo, uhum, você, Pedro, se alguém pedir para você comida lá no seu trabalho e você falar, tá bom, eu tô indo comer, eu vou aproveitar e vou pagar um prato de comida para você. Você uhum, está fazendo isso de graça. Que graça? sim, Pela graça de Deus, uhum, certo? certo, Então, a questão não é que a gente faz as coisas de graça, a gente faz as coisas pela graça de Deus. O que precisa ser uhum, feito? sim, Tá correta essa interpretação? sim, tá certo. É que a palavra é a mesma, mas os significados dessa palavra são variados, né? Então, por Não, eu não exemplo, acho o que são nome. variados. Eu acho que são todos iguais, no caso. É que a Não, humanidade começou a falar de graça por causa da graça de Deus. Só que isso se perdeu. uhum. Então, mas é porque assim, quando eu falo a palavra graça, porque é, é, é quase o mesmo sentido. Mas a graça de Deus, ela custou caro. Custou a vida dele mesmo, sabe? Do filho, né? Então Sim, ela teve um preço. Para nós acaba sendo de sim. graça, mas para ele que deu, custou muito caro isso. Tudo que ele teve que passar, tudo que ele teve que ver acontecer, foi complicado, sabe? Uhum. Sim, com certeza. Aí as pessoas falam, eu sou salvo pela graça e tal, aí vira uma graça barata, né? Mas não é barato, isso é muito caro. Por isso que Deus, ele tem, ele tem, como é que se diz? Ele tem o poder para nos dar ordem. Ele tem autonomia para nos dar ordem. Porque pelo tudo que ele fez, né? Uhum. Sim, sim. Faz sentido. Aí, pra gente concluir, tem essa parte dessa pregação, né, da vinha e tal, que eles falam assim: quando o dono da vinha vier, o que fará com esses agricultores? Aí respondeu-lhes: mas Jesus estava contando isso para quem? Era para os fariseus? Aham, Era para os fariseus, né? sim. Mandará matar de modo violento esses malvados e arrendará a vinha a outros agricultores que lhe entregarão frutos no tempo certo. Jesus disse: vocês nunca leram isso nas Escrituras. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra que sustenta a construção. Uhum. Ou seja, a Porque, pedra angular. sim, foi o que a gente falou, né? Pelo Senhor foi Eu, feito isso e é maravilhoso aos nossos olhos. Porque eu lhes digo: o reino de Deus será tirado de vocês e será entregue a um povo que o fará frutificar. Bom, e ele tinha muita razão, né? Porque o que uhum, frutificou muito. A maior religião do mundo, né? é a maior. É. Depois vem Entendi. o Islã, depois o O Islã é a hinduísmo. segunda maior? É.
O Islã tem muita gente. É que na verdade, o Islã é o que mais cresce no mundo. Até por causa da quantidade de filhos que eles fazem, né? Mas Sim, é a que mais cresce. Porque o cristianismo está diminuindo, porque as pessoas fazem menos filhos. Tem aquela coisa de não poder mais fazer proselitismo e tal. E para o muçulmano não tá nem aí, não. Chega do pé jeito na que eles têm que porta. chegar. Né? É. Ou se converte, É. ou Allah vai dar um jeito em você com a minha ajuda, Pois a é. do meu fuzil. É, cara, é complicado. Isso e o pior é que os governos mundiais de esquerda, eles ajudam nisso, né? Parece que tá Sim. tudo mancomunado. Porque, por exemplo, se você vai pra Amazônia, se eles vão pra Amazônia fazer missão pra converter os índios pro islamismo, e eles fazem isso, eles levam eles lá pro Oriente Médio, eles estudam e se convertem e tal, tá tudo bem. A Globo não tem um pio da Globo sobre esse projeto. E esse é um projeto grande, Uhum. né? Agora vai catequizar índio pra você ver. É. No dia seguinte tem 30 ONGs em volta de você com tochas na mão. Então, Complicado, né? realmente, sim. Mas eu acho que o cristianismo ainda tem muita coisa para ser para crescer no mundo, porque as pessoas vão enxergando os líderes que são afastados de Deus, rejeitando eles e, e compreendendo de forma geral melhor o evangelho, né? Na verdade, o Apocalipse ele meio que diz que nós vamos, o caminho aqui é cada vez dificultar mais. Então, a perseguição só tende a aumentar. Ainda não Os está tão cristãos, contra os cristãos, né? Contra o povo de Deus. Só tende a aumentar, tanto que os poderes políticos eles vão obrigar a gente a inserir a marca da besta e só vamos poder comprar ou vender se estiver obedecendo aos governos, entendeu? Ao governo mundial. sim, E aí é isso que eles essa é a querem tendência. fazer, né? Essa é a tendência. E é tudo tipo, vão Sim. fazendo testes, né? Testes sociais, vão colocando um monte de câmera para vigiar a gente, vão nos censurando na rede social e acabou que você não tem mais liberdade nenhuma. Então o caminho é de tirar a nossa liberdade, de nos fiscalizar a todo momento. É o que acontece na China hoje, né? A China é totalmente assim. E aí na China eles conseguiram abolir a religião, né? De É, 2 bilhões de pessoas. sim. É insano mesmo o que os governos fazem. Mas é Mas é isso, isso. né? Finalizamos. Boa. Isso aí, então até semana que vem com mais um Até. estudo. Falou. Boa noite. Falou. Boa noite.